papel e caneta e vamos a mais um apostolado esta noite do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Vou orar para que os eleitos recebam o perfeito entendimento para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Eu já declaro ministração de anjos. Eu já declaro anjos ministrando em favor das ovelhas, que elas recebam espírito de sabedoria e de revelação, o perfeito entendimento que só o Senhor dá. Que haja testificação do teu espírito, e isso para a tua glória, segundo a tua vontade, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Abba, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, hoje nós temos um tema, né? Um tema temático, né? São duas perguntas, né? A primeira é: o que é pregar o Evangelho? A segunda pergunta: qual o Evangelho a pregar? Então, amados, precisamos e necessitamos entender, preciso que você entenda, amados, que pregar o Evangelho é pregar boas novas. Boas novas da terra? Não, amados. É as boas novas do céu. Então, pregar boas novas é as boas novas do céu. Ou seja, é pregar o que Cristo já fez por nós. É pregar quem você é em Cristo, para a glória de Deus. Então, isso que é pregar as boas novas. Pregar as boas novas, ou seja, pregar o Evangelho, não é um Evangelho que você precisa fazer, amado. É um Evangelho do que Cristo já fez. Então, se está pregando um Evangelho que você precisa fazer, ou seja, um Evangelho que é terreno, que é carnal, que você precisa fazer, porque as boas novas, elas são do céu, mas elas não são da terra. Então, as boas novas, não é que você tem que fazer um jejum para se santificar. As boas novas, não é que você tem que tomar um suco e comer um pão para você ter comunhão com Deus. Isso não é boas novas, porque isso é terreno, amados. Isso é carnal. As boas novas é o que Cristo fez por nós. Glória a Deus. E são boas novas do céu, coisas espirituais, coisas celestiais e não terrena. Então, o que é pregar o Evangelho? Qual o Evangelho a pregar? Então, precisamos entender essas duas perguntas para que nós possamos entender as respostas dessas duas perguntas. Glória a Deus. Então, é o que Cristo já fez por nós, amado. Porque se pregar que você precisa fazer, já é um outro Evangelho. Já não é um Evangelho verdadeiro. Aí já é um outro Evangelho. Nós veremos aqui na carta do apóstolo Paulo, né? Porque pregar o Evangelho é as boas novas, ou seja, é o Evangelho da incircuncisão, ou seja, o Evangelho aos gentios, amados, porque existe o Evangelho da circuncisão aos judeus e nós somos gentios. Então existem dois tipos de evangelhos, e que você entenda que só um é para os gentios, ou seja, é para todos os povos. Hoje os que nasceram em graça, seja judeu na carne, seja gentil na carne, todos que nasceram após Cristo ter morrido e ressuscitado, estão em Cristo. É um único evangelho, amados. Então, e esse evangelho que nós pregamos, e
O que é pregar o Evangelho é pregar essas boas notícias, amados. Que boas notícias? As que Cristo já fez. Ou seja, que nós não fazemos. Porque se o Evangelho que for pregado precisa você ainda buscar o Espírito Santo para você receber, você precisa fazer vigília, você precisa subir aos montes, essas boas novas elas não são boas novas, elas são más notícias. Isso é coisa da antiga aliança, da velha aliança. Isso não é boa notícia, isso não é boas novas, são coisas terrenas, coisas da lei, a qual já foi abolida. Vamos a Bíblia, né? Vamos ver o que Gálatas, nosso apóstolo dos gentios, falou. Vamos para Gálatas 1, o versículo é o 6 e vamos ler até o 16. Gálatas 1, o versículo é o 6, a partir do 6 até o 16. Vamos lá. Aqui o nosso apóstolo falando no 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo exorta que os irmãos que foram chamados em Cristo e que estavam seguindo um outro evangelho, ou seja, passando para um outro evangelho. Então quer dizer que existe um outro evangelho, que não é o evangelho das boas novas, que não é o evangelho que são as boas notícias do céu? Sim, amado, existe um outro evangelho. Então, cuidado, ovelha, para que você não seja enganado, porque aqui o apóstolo, ele está exortando. Admiro-me que tão depressa estejais passando, ou seja, ouvindo um outro evangelho, passando daquele que vos chamou, ou seja, diferente daquele que vos chamou, que é Cristo, para outro evangelho, ou seja, um outro evangelho que não é o que prega as boas notícias. Glória a Deus. O 7, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, ou seja, havia alguns querendo perverter, havia alguns querendo levar a um outro evangelho. Mais na frente nós vamos entender quem são esses alguns, que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, existe ainda hoje alguns querendo perverter o evangelho de Cristo, amado. O que é perverter o evangelho de Cristo? É dizer que você precisa fazer alguma coisa, amado. Terreno, carnal. Porque vigília é terreno e carnal. Jejum é terreno e carnal. Se batizar é terreno e carnal. Tomar um suco, um pão, né? É terreno, é carnal. Isso não é boas notícias. O evangelho, pregar o evangelho, é falar das boas notícias. Do que você precisa fazer? Não, amados. Falar as boas notícias do que Cristo já fez. E nós agora na graça, o justo vive por fé, crendo na obra consumada de Cristo. Glória a Deus. Então, aqui no 8, mais ainda que nós mesmo, ou o anjo do céu, Paulo se inclui nós, ou seja, ele e os irmãos, ainda que nós, ou seja, ainda que eu ou nós, agora que estamos ouvindo o evangelho, ainda que nós, ou o anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, porque existe um outro evangelho sendo anunciado, que não é o evangelho da graça, que não está sendo pregado esse evangelho. Outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Então aqui o apóstolo Paulo diz
que quem anuncia, quem prega um outro evangelho, amados, além de estar sendo reprovado diante de Deus, está debaixo de maldição, amado. O 9. Assim como já dissemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebemos, seja amaldiçoado. Novamente, o apóstolo Paulo reforça, né, aqui no 9 o que ele falou no outro: seja amaldiçoado. Ou seja, quem anuncia, ou seja, quem prega. Porque pregar o evangelho é anunciar. Qual é o nosso tema? O que é pregar o evangelho? É o que é. Então, o que é pregar as boas notícias. É pregar as boas novas da terra? Não, é do céu, amados. E qual é o evangelho pregar? Porque são paralelas as perguntas, né? Então, precisamos estar atento ao apostolado para que as ovelhas não sejam enganadas. Agora, persuando eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, amados, se você anuncia ou prega a graça para agradar a homens, você está reprovado diante de Deus. Porque aqui o apóstolo diz: persuando eu agora a homens ou a Deus? Né? Ou seja, eu sou guiado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Glória a Deus. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Glória a Deus. Então, quem não está pregando o evangelho, amado, não está servindo a Cristo. É o que está escrito. Porque o apóstolo diz: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, né? Ou seja, não está servindo a Cristo. Porque aqui ele serve a Cristo, porque ele está pregando o evangelho da graça, ou seja, o evangelho da incircuncisão aos gentios. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, o evangelho que Paulo pregava não é segundo os homens. Isso quer dizer que não é segundo a tradição, não é segundo a lei. Porque tomar suco, comer pão, ir às vigílias, fazer jejum, batizar nas águas, né, são tradições da lei, tradições dos homens, coisas que já passaram. Então, por isso que o apóstolo diz que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque pregar o evangelho é pregar as notícias do céu, amados. Não tem, né, nenhuma convicção com homens. Não se prega baseado em teologia, estudo de homens, porque as boas notícias elas não são da terra, amados. As boas notícias são do céu. E nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. É Ele que testifica, amados. Não adianta querer estudar 4 anos, fazer um curso de teologia, porque as boas notícias não vêm de homens. Ela vem de Deus. Glória a Deus. Então, no 12. Não recebi de homens algum, nem o aprendi, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Então está claro que esse evangelho, amado, que é o que deve ser pregado e que é o evangelho que é o dos gentios, ele deixou claro aqui, amados, que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, não recebeu de homens, né? Nós não recebemos de homens, amados, esse evangelho, essa palavra, ela vem de Deus. Tanto é que o Espírito Santo, ele testifica a palavra de Deus. Ele não testifica a palavra de homens. Ele não testifica interpretações de homens. Ele testifica a sua palavra. Por isso que os irmãos que estão no sistema religioso
não tem testificação do Espírito Santo, porque estão pregando coisas terrenas, coisas carnais, ou seja, um outro evangelho, que não é o evangelho das boas novas, amados. O 13. Pois já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava, ou seja, ele era um perseguidor, né? E passou a ser perseguido. Porque que hoje, amados, nós pregamos a graça e somos perseguidos, né? Uma pessoa disse: ah, quem dera, né, que nós não fôssemos pecadores, né? Ou seja, a pessoa nos persegue, né? Tinha uma pessoa que tudo que eu postava, ela ia lá falar contra, né? Não no meu perfil, ela ia lá no perfil dela me dar indireta. Como eu sabia que era para mim? Porque era baseado na postagem do dia. E ele postava baseado na postagem do dia. Ou seja, uma perseguição, amados, né? Só porque eu falei que nós somos deuses. Aí, isso é uma piadinha, uma sátira, dizer que nós somos deuses. Mas claro que nós somos deuses, amados. Por que somos deuses? Porque somos filhos do Altíssimo. Ele é rei e nós somos reis. Ele é Deus e nós somos deuses. Isso é boas notícias. E o que eu prego, amados, é as boas notícias. Porque tanto eu sou pastora, tanto eu sou evangelista. Prego, levo as boas notícias. Independente de eu pregar aqui no Ministério MGA Manaus 2, para as ovelhas, independente de eu pregar aqui no MGA Manaus 2, para as ovelhas que estão via Facebook, eu prego durante a semana, amados, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todas as ferramentas, porque eu sou uma evangelista também. Glória a Deus. 15. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Então, grife aí, amados, que o apóstolo disse para que pregasse entre os gentios. Vejam que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Temos que separar os povos. Temos que separar as alianças, amados. Temos que separar os tempos. Isso é pregar o evangelho, amados. Se estão pregando condenação para você, isso não é evangelho, porque o evangelho é boas notícias, que é o diferente de mais notícias, né? Então não é mal notícia, amado. O que é mal notícia? Aceita Jesus, senão tu vai para o inferno. É como se você fosse assaltado, amados, né? Passa aí o dinheiro ou então morre. Aí tu não quer morrer, tu passa o dinheiro, ou passa o celular, passa a tua joia, passa o teu bem, tu não quer morrer. É a mesma coisa, tu não quer ir para o inferno, tu aceita rapidinho Jesus, né? Debaixo de condenação, debaixo de imputação. Então, isso não é boas notícias. Isso não é pregar o evangelho, amados. Porque pregar o evangelho é o que Cristo fez. Então, esse evangelho, o apóstolo Paulo relata aqui no versículo 16, que ele foi escolhido para pregar para os gentios. Glória a Deus, que eu também fui escolhida por Deus para pregar para os gentios. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos lá em Gálatas também, aqui no 2, né? Somente mais uma página. O capítulo é o 2, o versículo é o 4, até o 9, para a gente fechar
a questão de evangelho, amados, porque você precisa entender que o que é pregar o evangelho é pregar boas novas, né? E qual o evangelho é pregar? Por isso são duas perguntas, porque precisamos entender, você precisa entender que existe um outro evangelho que prega más notícias, que prega coisas terrenas, que prega coisas carnais, que você tem que pagar preço, né? Que você tem que fazer um propósito, que você tem que fazer um sacrifício. Esse não é o evangelho das boas notícias, amados. Esse é terreno, esse é carnal. Vamos lá, Gálatas 2, o versículo 4, vamos ler até o 9. E isso por causa dos falsos irmãos, ou seja, existiam aqui uns falsos irmãos lá em Gálatas que pregavam outro evangelho, ou seja, um evangelho que não é o evangelho da graça, das boas notícias. Por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Esse evangelho, amados, que é um outro evangelho, ele quer reduzir os irmãos na escravidão. Por quê? É um evangelho de condenação, de imputação e que traz escravidão às ovelhas. Mas as boas notícias, amados, ela não traz fardo, não traz peso, porque as boas notícias já estão consumadas, as coisas espirituais. A graça, ela já está consumada. O apostolado, ele veio, foi revelado para Paulo, a graça, para que através do apostolado a graça chegasse a nós, né? Ou seja, a sã doutrina. Por isso nós recebemos a graça e o apostolado, amados, para não ser escravos, para não sermos levados a nenhum vento de doutrina. O 5, não submetemos a eles. A eles está no plural, mais de um, mais de dois, né? Nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, é um sujeito oculto aqui, eles. Existe sujeito oculto, mas nós vamos descobrir quem são eles. E quando aqueles que pareciam ser influentes, quais tinham sido noutro tempo, não importava. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. O 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão não me fora confiado como a Pedro e o da circuncisão. Então, amados, fica claro que o evangelho da incircuncisão é o evangelho que não precisa circuncidar, né? Circuncidar. Ou seja, é o evangelho espiritual. O evangelho que precisava circuncidar era o evangelho carnal, uma doutrina carnal, uma aliança carnal. Por isso que o homem, ele era circuncidado no 7º dia de vida, amados, porque era cortado o prepúcio, né, ao 7º dia, ou seja, a carne, a pele, né, ou seja, terreno. Mas Paulo recebeu a incircuncisão, e a circuncisão foi a Pedro, pois no 8, Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para os gentios. Então está claro que Pedro pregava o evangelho da circuncisão aos judeus e Paulo o evangelho da incircuncisão aos gentios. E nós já vimos lá em Gálatas, né, no 1, que ele é o apóstolo, né, escolhido, chamado por Deus para pregar aos gentios. Glória a Deus. Então existe 2 evangelhos, 2 apostolados. Existem pregadores
tanto da circuncisão como da incircuncisão, tanto da graça como da lei, amados. O 9 para concluir. Quando conheceram a graça que me fora dada, agora vem aqui os sujeitos ocultos. Quem são eles? Tiago, Cefas, que quer dizer Pedro, e João. Então, Tiago, Pedro e João, que eram consideradas colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem a circuncisão. Caminhos diferentes, amados, evangelhos diferentes, apostolados diferentes, ministros diferentes. Então, cuidado, amados. Cuidados, porque você precisa entender o que é pregar o evangelho. Se o que está sendo pregado não é o que Cristo já fez e que você precisa fazer, esse é o outro evangelho, amado. Esse não é o evangelho que nós devemos pregar, porque estamos em uma nova aliança. Então, para finalizar no 14 do versículo 2, do capítulo 2, 14, só para finalizar. Quando, porém, vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos que, tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Então aqui Paulo disse que os falsos irmãos, como está lá no versículo 4, eles não andavam corretamente. O que é não andar corretamente? Não andar corretamente é não pregar o evangelho da graça e fazer como Pedro. Ou seja, o que é que Paulo disse? Ele vive como gentios e não como judeus. Porque obriga os gentios a viverem como judeus? Ou seja, porque obriga os gentios a viverem como judeus se eles não são? Não estão debaixo de maldição, não estão debaixo da lei. Então, amados, nós estamos debaixo da graça. Debaixo da graça não se vive de obras mortas. E é o que está se vivendo ainda hoje. As obras mortas. Ou seja, um outro evangelho. Glória a Deus. Mas Deus levantou, amados, homens de Deus. Né? Quando eu falo homens de Deus, espíritos, né? Anjos revestidos em carne. É porque eu sou mulher. Né? Na carne, o sexo é feminino, mas o espírito, amado, é que Deus levantou o meu espírito. A unção não está na minha carne, a unção, ela está no meu espírito. Por isso, não olhe para a minha carne, porque a minha carne para nada serve. A minha carne, ela não tem bem algum, como o apóstolo Paulo falou e como Jesus falou, mas o nosso espírito, ele está perfeito. Glória a Deus. Então aqui nós entendemos que existe dois evangelhos, amados. Por isso, o que é pregar o evangelho? Então é pregar as boas notícias, é pregar o evangelho. E qual o evangelho é pregar? Agora nós já sabemos que é o da incircuncisão aos gentios, amados. Não é o da circuncisão aos judeus, porque estamos em uma nova aliança. Glória a Deus. Então, o que é pregar o evangelho? É pregar o que somos em Cristo. Nós veremos apenas um resumo de alguns versículos. O que é pregar esse evangelho, né? O que somos em Cristo. Aí vamos lá em Efésios 2, o 8 e o 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não das obras para que ninguém se glorie. Isso é pregar as boas novas. Simples assim, amados.
Porque se tiver escrito, nós cremos. Pregar as boas novas não é perguntar se a pessoa aceita Jesus para ser salvo. Isso é uma condição. Isso não é uma boa notícia. E você dizer para ela que ela é salva pela graça, isso, amado, independente dela crer, dela aceitar, dela concordar, dela entender ou não, sendo ovelha, é salva pela graça. Por que nós pregamos a graça, amados? Porque pregamos a graça para que o Espírito de Deus testifique na vida das ovelhas que recebem a graça e o apostolado. E há uma testificação do Espírito Santo de Deus na vida da ovelha, e ela recebe gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Glória a Deus, para reinar em vida. Então, não é aceitar Jesus para ser salvo, é dizer que a ovelha já é salva pela graça, pelo que Cristo já fez, amados. Não é por obras, está escrito aqui no 9, não das obras, porque aceitar Jesus é uma obra. Nós não aceitamos, nós confessamos Ele como Senhor, reconhecemos Ele em nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus já está em nós, e nós só reconhecemos Ele como Senhor porque o Espírito está em nós, porque o Espírito testifica. Glória a Deus. Então isso é pregar as boas novas. Responde a pergunta: o que é pregar as boas novas? É pregar o que Cristo já fez, é pregar o que somos. Isso é pregar as boas notícias. Efésios 1 e 4. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso é pregar as boas notícias. Essas boas notícias são da terra? Não. Essas boas notícias, elas são do céu. Porque a graça, ela é uma aliança espiritual, amados. Por isso que as boas notícias, elas são do céu. Ou seja, pois nos elegeu, amados, quer dizer que Cristo nos elegeu, né? Nele, que é Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus havia nos escolhidos, nos predestinado, amados. Isso é boas notícias. Isso é boas novas. Glória a Deus. Vamos ler Efésios 1 e 4. Efésios 1 e 4. Efésios 1 e 4. Aliás, nós já lemos Efésios 1 e 4. Agora é Efésios 1 e 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Glória a Deus. Então aqui, amados, no 11, a palavra de Deus diz que Ele nos predestinou. Glória a Deus. Fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, houve um propósito predestinado de Deus. Por isso, nós somos predestinados por Deus. Então, isso é pregar as boas novas. Isso é pregar as boas notícias, amados. Glória a Deus. Já vamos concluir. Romanos 8 e 1. Romanos 8 e 1.
Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, isso é boas novas, isso é boas notícias. Glória a Deus. Então, pregar o Evangelho é pregar as boas novas, é pregar as boas notícias, é pregar, amado, que agora não há nenhuma condenação. E o que condenava o homem antes de Cristo? Era o pecado, amados. Então agora não há nenhuma condenação. Glória a Deus. Não há nenhuma condenação. Glória a Deus. Por quê, amados? Vamos ler 2 Coríntios 5:17. Porque agora nós somos nova criatura, amados. É 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, amados, nós agora não somos mais pecadores. Isso é as boas novas. Isso é as boas notícias. Porque nós agora somos nova criatura. Por isso nenhuma condenação há, amados. É por isso que não há nenhuma condenação. Glória a Deus. E para finalizar, Colossenses 2:14. Isso é pregar o Evangelho, amados. Isso é pregar as boas notícias. Isso é pregar o que somos em Cristo. Glória a Deus. Colossenses 2:14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. As boas notícias é que o pecado foi riscado ou foi removido, né? Glória a Deus. Ou cancelado. Algumas versões falam riscado, né? Cancelado ou removido. O escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, havia um escrito de dívida, amados, agora não há mais. Isso é pregar as boas novas. Isso é pregar as boas notícias. Glória a Deus. O qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Então, isso é as boas novas de Cristo, amado, que vos são anunciadas para a glória de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra.